fui pra consultoria, cara, não conectei, o Rafa me convida e fala assim, cara, pô, meu pai tem uma família assim, tal, ele tá pensando em montar um benefício corporativo na rede de restaurantes que eles têm. Eu falei, Rafa, mas que empresa é seu pai e tal? Cara, mais de 1.000 restaurantes, passam 1 milhão de pessoas por dia. Cara, das 3 grandes que oferecem esse tipo de serviço, é a única que não tem um VR. Vamos fazer um VR digital. Eu já conhecia um pouco da indústria por causa de Stone, conhecia meio que como fazer esse negócio começar. E aí começamos, cara. E aí teve um dia, eu lembro até hoje, cara, que eu tinha uma reunião com o Rafa pra validar alguma coisa. Eu tava na faculdade ainda, ia ter a reunião com ele pra montar, só que eu tava na Integration. E aí ia ter a reunião com os sócios da Integration. E, cara, eu esqueci total. E aí, cara, hora que eu tinha que ir pro projeto à tarde, né, no escritório lá. E aí, a hora que eu percebi que eu esqueci total, que tava todo mundo, Rodrigo, cadê você na reunião com os sócios tal, da consultoria, aquele todo negócio, né, sócios da consultoria e tal, não sei o quê. Eu falo, cara, e agora? Vou ter que inventar uma desculpa, né? Vou ter que inventar alguma coisa. Cheguei assim, meio afobado, tá? Puta, foi mal, meu irmão passou mal de última hora, teve que ir pro hospital, não deu tempo de avisar e não sei o que e tal. Daí, não, mas seu irmão tá bem? Eu falei, não, tá excelente, tá agora, tá tudo calmo, tudo tranquilo e tal. Cara, eu falei, cara, que merda, eu não quero ficar vivendo essa mentira e ficar inventando coisa pra ter que me justificar depois. Cara, não é o que eu quero, beleza, a consultoria é legal. Se eu me formando e sendo efetivado, vai me dar um dinheiro legal. Mas cara, o meu trade-off, se eu ficar nessa trajetória daqui, sei lá, 10 anos, que eu vou ter uma condição de vida diferente, algo a perder muito maior, depois casado, com filho, outro medida, cara, se eu ficar nessa trajetória, eu acho que se eu pensar com a cabeça que eu tenho hoje lá na frente, eu acho que você mudou e não vou tomar essa decisão de virar o jogo. Né? Eu tenho certeza que se você não tivesse rodeado dessa galera nóia que tava fazendo empresa dentro da faculdade, você nunca teria tomado essa decisão, nunca, tá ligado? Nunca, porque dentro de casa, meus pais, não são do esporte, 2, também não são... bem empreendedora, assim. Bem empreendedora. Minha mãe foi criada para trabalhar com estabilidade. Fez direito, concurso público e tal. Depois foi trabalhar com vendas, que é onde ela se deu bem. Mas a cabeça era a estabilidade. Meu pai teve negócio, saiu do negócio com dívida e tal, mas daí foi dar certo mesmo, cara, no mercado executivo. Então a cabeça deles é, pô, coloquei meu filho no INSPER, uma belíssima faculdade, tá trabalhando em consultoria, vai sair lá encaminhado. Cheguei para eles, ó, tô me demitindo semana que vem. O que você vai fazer? Não, vou empreender. Cara, como assim? Não sei o que e tal. Falei, olha, é o seguinte, a decisão é minha, eu entendo que vocês querem me proteger, querem que eu, enfim, me encaminhe o melhor possível, mas se eu não tomar essa decisão agora na minha vida, eu não vou tomar nunca. E agora é o melhor momento que eu tenho de trade-off entre o retorno que eu posso ter empreendendo e o risco que eu corro. Que risco que eu tô correndo? Deixar de ganhar 6, 7 mil reais recém-formado para o quê? Para comprar um novo iPhone, para viajar no final do ano para não sei aonde? Cara, deixa eu me ferrar aqui. Não tem conta pra pagar, não tem filho pra criar, não tem filho pra pagar, conta pra pagar, não tem financiamento que eu fiz. Deixa eu me ferrar um pouco aqui, que eu vou me dar 2, 3 anos, vou tentar de tudo. Se der errado, aí eu volto pro mercado de trabalho. Isso aqui é 2018? 2018, final de 17. E aí eu saio da consultoria, vou montar a fintech. E aí nisso a gente começa a montar um negócio. O Rafa abre as portas da Sapori, a gente começa, cara, e tudo que a gente tinha pra fazer de errado ali a gente fez. Aquele negócio de você se apaixonar pela solução e ficar construindo um negócio dentro de uma salinha e cara, ficamos ali 4, 5 meses e gasta dinheiro com o desenvolvedor e vai, isso e aquilo e tal. Lançamos o produto, deu tudo errado. O negócio não engajava, não ia. E aí foi o momento que começou a sociedade a ir para caminhos que, cara, eu queria ir para um lado, ele queria ir para outro. E eu comecei a perceber que era um cabo de guerra, aquilo ia estourar, né? E eu tinha essa percepção desde o início que as nossas visões de médio e longo prazo eram muito diferentes. Só que eu acreditava que em algum momento eu ia convencer ele que o caminho que eu acreditava que era o melhor. Também. E ele a mesma coisa, né? Chegou um momento que esse cabo de guerra começou quase a estourar. Eu falei, Rafa, é o seguinte, cara, pra mim não tá dando, eu vou sair. Não quero nada, eu só quero sair, cara, sem conflito, quero sair numa boa e tal. Fizemos um movimento, eu saí. Só que foi nessa trajetória que eu percebi quão ruim era a solução de banco para empresa no Brasil, né? Porque eu era o sócio que tocava o financeiro, tinha conta lá no bancão. E eu falei, cara, tinha uma grana esse negócio? Levantou um investimento, alguma coisa assim? Ou não? A Cidra Pay, ideia. Cara, a gente tinha uma ajuda de custo da Sapori, porque a Sapori via como um investimento em inovação. Entendi. Então meio que eles pagavam pra gente fazer essa inovação pra distribuir nos restaurantes. Então o que eu percebi da dinâmica? A gente dependia do dinheiro da Sapori, a gente dependia dos processos da Sapori, a gente dependia da estrutura da Sapori. Cara, no final, você era funcionário da Sapori, quase, né? No final de a gente era um funcionário, uma célula dentro da Sapori que tava com outro CNPJ. Mas na verdade era aquilo. E tinha ali uma questão familiar. Eu falei, cara, puta, esse negócio, por mais que tenha muito potencial, eu acho que
não é a dinâmica que eu esperava, né? E aí acho que tá com chiado aqui meu... Não sei se... Então tem... Boa. Melhorou? Melhorou. E aí eu falei, cara, esse negócio aqui não é um negócio que vai fazer virar de fato. E aí eu falei, pô, vou sair. E aí nisso o Fernando, que é o meu sócio na Conta Simples, ele foi o cara de tecnologia da CitraPay, que a gente montou. Só que na CitraPay a gente conseguia dar uma ajuda de custo pro Fernando. E eu falei, Fernando, seguinte, agora, cara, minha família não tem... A gente não consegue pensar numa dinâmica que a gente consegue se autofinanciar pra... Cara, eu não tenho salário pra te pagar. Não sei o que você quer fazer. E ele já... Cara, o Fernando era gerente da Cielo quando ele largou. Morava em Alphaville, apartamento próprio, andava de sedã do ano, isso e aquilo. Mais velho? Mais velho, o Fernando tem 7 anos mais velho que eu. E aí eu falei, Fernando, é isso, cara? Ele falou assim, não, eu acredito, vamos fazer essa parada. Vendeu o carro, vendeu o apartamento, voltou a morar na casa dos pais com 31 anos. Ele dividia quarto com o irmão. E, cara, começamos um negócio. E aí a gente começa a Conta Simples. E aí a tese era, cara, ofertar um produto de banco corporativo para as PMEs e ofertando principalmente o produto de cartão. E a gente olhou algumas empresas. Uma delas foi a Contu na França. A outra foi a Brex, né? Então, puta, a gente olhava a Brex... Porque eu conheci o Henrique e o Pedro... Na briga do Pagar... Na briga da Arpex, ou não? Nem na briga, na concepção da... Não, do Recruta Arpex, a galera... Isso, conheci lá. A galera falou assim, não, me dá esse talento aí. Foi isso. E aí, cara, eu lembro da Pagar-me começando ali nos prédios da... Começando assim, ali nos prédios da Stone, que eles montaram aquele primeiro escritório que tinha Pagar-me, tinha Mundipag, tinha... Na frente do Lamborghini, não, aquele foi o segundo. Esse foi o segundo. O primeiro foi da Alpha Graphics, mas o segundo que tinha um shoppingzinho embaixo. Sim. E eu lembro, cara, de eu vendo lá Pagar-me começando com 8 pessoas... Falei, cara, pô, esses mesmos caras estão levantando 50 milhões de dólares lá no Vale do Silício com a Combinator, saindo em TechCrunch, isso e aquilo. Eu falei, cara, eu tenho essa mesma dor aqui no Brasil, né? Cara, acho que eu tenho um caminho aqui pra pensar em começar esse negócio. E aí a gente começa, e aí, pô, foi foda demais. Foi foda demais, porque, cara, por mais que a gente via que tinha dor e não tinha ninguém fazendo, e a gente sabia como começar, a galera olhava pra gente e falava assim, cara, quem são vocês? Quantos anos você tem? Tinha 23 na época. 24. Cara, você vai precisar de muito funding, você nunca levantou capital. Se eu coloco dinheiro nessa rodada, eu não sei se alguém vai colocar na próxima. Cara, eu não tô vendo nenhum diferencial do teu produto. Cara, o mercado brasileiro pra startup não é o mesmo mercado americano. Não tem o mesmo potencial. Cara, é um mercado que é dominado pelos grandes bancos. Como que você vai bater de frente com o bancão? E o foda é que são vários argumentos que são, porra, quase perfeitos. São né? argumentos válidos. Eu brinco com os investidores anjos dos primeiros, eu falo, cara, vocês são malucos. Porque se ao contrário... Eu não invisto. Eu falei, cara, vocês acreditaram em mim e quando o dinheiro entrou, eu falei, cara, eu tenho um dever fiduciário com esses caras que eu tenho que fazer esse negócio virar e, cara... E aí só tinha um plano. O plano de fazer dar certo. O plano B era fazer o plano A funcionar, que era o plano de fazer dar certo. Então, cara, começamos. E aí, a primeira rodada a gente levantou 160 mil reais. Gastamos metade disso para pagar o setup do Bank as a Service que a gente usou. E aí, Foi quem na época? foi a Doc. Doc. Que nem chamava Doc. Era Conductor. Conductor, E aí a gente começa a desenvolver a solução. E aí, cara, eu falo, beleza, em 4 meses o produto já tá no ar rodando. E a gente consegue fazer isso. Eu falo, beleza, agora que eu tenho o produto, tinha investidores anjos, Rodrigo Dantas da Vindi. E o GOT, onde que entrou nessa história aí? O GOT, boa pergunta. O GOT, essa história é boa. O GOT, eu conheci ele, né, na época de Stone, e aí a gente ficou um tempo sem se falar. O que ele fazia na Stone? Cara, ele foi o primeiro gestor de vendas da Stone, montou o primeiro time offline. Ele foi o cara que entregou, o time dele foi o time que entregou o primeiro bilhão de vendas do mundo físico da Stone. Porque no começo a Stone era muito dependente da Americanas, da B2W, né, porque era no digital. Eles começaram a ir pro físico, o GOT foi um dos caras, o GOT veio de escola Oracle de venda, né, então venda. E aí essa história é boa. Eu vou dar um parênteses, depois eu volto. A gente fez uma dinâmica lá, eu e o Fernando, a gente percebeu, cara, a gente precisa de um sócio que é o cara de cliente, né? A gente tem esse cara. Eu falei, pô, acho que eu tenho um cara bom pra indicar, que é o GOT. Só que no mesmo momento, a gente tava começando a conta assim, não tinha nem CNPJ aberto ainda. Uma das sócias da Integration é casada com o Pedro Coutinho, que na época era o CEO da GetNet. E aí o Pedro, sabendo que eu tinha trabalhado na Stone, tava trabalhando com inovação fintech, né? Que eu tava tentando fazer um negócio lá. Me convida para uma reunião lá na GetNet, sala da presidência e tal, aquela empresa grande e tal. Fala, cara, eu quero montar uma célula de inovação aqui, eu preciso de alguém com a sua pegada para tocar. Você tá disposto?
Eu falei, Pedro, vou empreender. Ele falou, não, cara, não, mas você empreende aqui dentro. Claro, Clássico. salário é bom, você não paga imposto, isso e aquilo, blá, blá. Eu falo, não, Pedro, eu tô querendo... Cara, mas o que você quer? Eu falei, cara, eu quero um dia chegar num lugar como esse aqui e falar, porra, eu fui um dos caras que idealizou e construiu esse negócio. E admiro demais a história da GetNet, mas eu quero construir a minha história. Ele falou assim, não, entendi já. Então me indica 3, 4 pessoas que você conheça que faz sentido. E eu fui lá levantar e falei, cara, quem são as pessoas, né? Aí eu falei, puta, indiquei uns nomes e tal, mas eu lembrei do Gotti. Eu falei, pô, o Gotti é um cara bom, conhece Stone e tal, tem essa pegada. Vou indicar ele pra GetNet. E aí eu liguei pro Gotti e falei, Gotti, o que você tá fazendo? Ele tava na Acreditas já, ele tinha saído. E aí eu falei, Gotti, fui conversar com o Coutinho e tal, tem essa oportunidade, posso te indicar? Ele falou, cara, pode, mas por que você não vai? O que você tá fazendo que você não vai? Eu falei, cara, porque eu tô pensando em montar um negócio aqui e tal. Ele falou, então vamos tomar um café, eu quero entender. Eu falei, não, vamos então, eu te conto. E aí o Fernando falou assim, cara, mas, porra, se você... Acredito que o Gotti... Eu falei pro Fernando, acho que o Gotti é um cara que eu vou indicar pra GetNet, mas é um cara que poderia ser esse terceiro sócio. Ele falou, cara, pô, mas se você vê que ele poderia ser esse terceiro sócio, por que você indicou ele pra GetNet? Eu falei, cara, porque esse é o nosso processo seletivo. Se ele topar ir pra GetNet, cara, é porque ele não quer empreender. Se ele quer ir pra GetNet, ganhar um salário bom, bom no final de ano, isso... Não é o que vai ter na conta simples, né? Não é o que vai ter na conta simples, cara. Aqui a gente tem escritório, a gente tá trabalhando, cara, do coworking do Insper, que nem é um coworking na sala da biblioteca, cara, e sim... Agora tem um coworking legal lá, né? Agora tem um coworking legal, mas na época a gente ficava na sala da biblioteca, chegava mais cedo, punha a mala e eu ficava lá. Eu falei, cara, se ele quer a GetNet, ele não quer isso aqui. E, cara, se ele quiser isso aqui, ele vai naturalmente mostrar. E aí isso foi final de 18... O Gotti começa tal, de repente, cara, dia 24 de dezembro. O Gotti fala, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as startups do Cubo, vamos passar um dia lá entrevistando a galera. Conhece essa pessoa, conhece esse cara. Cara, começamos a fazer uma bateria de entrevista. E o Gotti puxando, cara. E o Gotti puxando, e não falando nada, assim, de oferta de sociedade, nada tal. Eu falei, Gotti, vamos trabalhando tal. Daí ele falou assim, cara, vamos, janeiro, tem um lugar pra eu sentar na cadeira aí? Cara, eu falei, não, tem, chega aí, vai. Cara, largou o emprego? O Gotti, ele largou Acreditas, aí ele tava nessa transição, sabendo o que ele ia fazer. Daí ele recebeu proposta da GetNet, ele recebeu da Wix, de outras empresas, salários bons, mas ele falou assim, cara, eu quero montar esse negócio com vocês. Tem espaço? Eu falei, cara, tem. Daí a gente fez um acordo de vesting no começo com ele, né? E aí, cara, a gente só foi assinar um contrato 5 meses depois. O Gotti ficou trabalhando sem contrato, cara. Tipo assim, na confiança. E não é porque eu assinei o contrato porque eu quis demorar pra testar alguma coisa, cara, porque era tanta coisa tão rápido que tava acontecendo que eu não sabia nem por onde pegar o contrato. Eu falei, Gotti, a gente vai dar um jeito aí, mas confia em mim, cara, só. E, cara, ele confiou e foi. E aí, cara, eu falei, Fernando, esse cara é o terceiro co-founder. Quando a gente foi fazer o flip da empresa lá em Cayman, cara, eu falei, cara, Fernando, somos em 3. Eu, você e Gotti, cara. Vamos pôr já o Gotti, tira esse negócio de vesting e que ele tá aqui nesse contrato de ação futura, cara, ele já é co-founder, vamos colocar e vai. E aí, cara, o Gotti, ele nunca me cobrou disso. Ele nunca... Cara, a gente nunca teve discussão de percentual. E eu já tive um movimento que, quando no começo, a gente fez um movimento que o Gotti ficou um pouco abaixo. Quando fez as diluições todas as rodadas de Series A, cara, eu falei, puta, isso aqui não tá muito equilibrado. Acho que tá desproporcional. A minha parte é do Fernando para do Gotti. Então, comum em algumas rodadas a gente levantar um pouco mais de option pool pra... funcionário e tal, mas aí você pra botou funcionário, pra ele. E pra dinâmica de founder. Cara, eu falei, o Gotti, a gente precisa equilibrar isso aqui, né? E a gente foi lá e fez isso. Chuva de Exop. Chuva de Zop, é isso aí. E aí